Muito boa noite. Como é que vocês estão? Como é que foi a quarta-feira de vocês? Sejam todos bem-vindos para uma live que na verdade é quase uma aula. Vamos falar hoje sobre o quanto a economia afeta primeiramente as nossas emoções, afeta também as nossas perspectivas e, na sequência, afeta a nossa loja. Todos bem-vindos, vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Vai ser uma live assim que eu quero interagir muito com vocês. Por quê? Porque eu vou falar 5 dicas que com certeza vai casar muito com o momento de vocês. Comportamento, sentimento, ansiedade, né? O momento que nós estamos vivendo após a pandemia, ele está sendo muito transicionador. Porém, nós ainda temos muitas vezes o hábito de querer nos comportar como antes. E as coisas mudaram, né? E o que eu mais escuto dos lojistas hoje é que tá difícil, não tá tendo venda, né? E eu quero afirmar para você que sim, é possível. O mercado ainda tem dinheiro, as pessoas estão querendo consumir. O que tá faltando mesmo são as lojas entender o comportamento, as necessidades e o desejo de compra do cliente. Ter um estoque alinhado, ter uma equipe capacitada para atender. Roberta, mas eu vendo 10 mil reais, 15 mil, eu não tenho capacidade de ter um colaborador. Sim, existe meios, ferramentas, existe uma legislação dentro da CLT que ajuda você, lojista, a ter um estagiário na sua loja com um custo muito acessível, que inclusive essa pessoa muito bem treinada e capacitada, ela ajuda você a dobrar o faturamento, ela se paga e ainda deixa dinheiro na loja, que é o objetivo, todo e qualquer colaborador deixar o lucro na empresa, né? Mas precisamos lembrar de que este lojista que está passando por esse momento de ansiedade, este momento de angústia, porque não sabe, abre a loja de manhã, mas não sabe como vai ser o dia. Sim, nós traçamos uma meta, um objetivo e às vezes acabam comportando de outra forma, mas eu como lojista, eu como empresária, eu preciso fazer um planejamento. Ai, Roberto, lá vem essa história de planejamento de gestão, mas eu não entendo nada disso. As coisas não eram assim antes. Sim, não era. Mas hoje está necessitando mais do que nunca ter, sim, planejamento, ter estratégia. E eu digo para vocês, depois que você passar por esse processo, você vai ver que ele é tão favorável, que ele te dá uma diretriz, que ele te gera tempo e ainda te deixa lucro, né? Então, a nossa live de hoje é para falar, né? É para dividir aqui com vocês, para vocês abrirem o coração e falar sobre essa questão dessa ansiedade, esse medo, esse receio, né, da economia com relação ao futuro da sua loja, né? Então eu quero que vocês interajam aqui comigo, façam perguntas e eu quero deixar aqui 5 tópicos que eu vou dizer para vocês que com certeza é o sentimento que vocês têm, é a ansiedade que vocês estão vivendo e vou deixar também desses 5 tópicos a resolução deles. O quanto vocês podem começar a se movimentar para ir contra eles, né? E aí vocês vão começar já a despertar, já vão começar a se movimentar, vão começar a entender que sim, é mais sobre a minha falta de comportamento e ação do que qualquer outra coisa que esteja à nossa volta. Sim, nós estamos passando por um momento transitório, mas, gente, se parar para pensar, se você sentar com o seu pai, com o seu avô, o mundo sempre esteve em dificuldade. É que agora, com a internet, a gente tem muito mais acesso a informações, então o monstro ele acaba se tornando maior. Mas o que eu posso fazer? Se eu tenho um desejo de ter uma loja que fatura, se eu tenho um desejo de ser uma lojista que tem lucratividade, que vende todos os dias, que bate meta, ter uma loja de referência na minha cidade, vamos esquecer um pouquinho o que está acontecendo lá fora e vamos olhar para o nosso interno, vamos olhar para dentro de mim e olhar para dentro da loja e ver o que eu não estou fazendo. E pode ter certeza, quando você passa na frente de uma loja
que você vê vários colaboradores, que você vê gente entrando, gente saindo, você vê que a lojista, ela tá alcançando o objetivo, o que ela tem de diferente? Planejamento, você pode ter certeza. Ela tem planejamento, ela tem estratégia, ela tem estruturação, ela tem com certeza um processo dentro da loja dela. E isso faz com que ela tenha mais certeza das ações que ela está fazendo. E pode ter certeza que se ela planeja o mês inteiro, mas na semana, de segunda a segunda, ela faz essa validação. Como foi a ação que eu fiz na semana passada? O que ela trouxe para minha loja? Foi assertiva? Não foi? O que eu posso fazer para melhorar a minha próxima semana? Eu vou continuar com a mesma ação ou já tenho outra ação, né? Então é sobre isso. Então hoje a nossa live, eu quero deixar aqui para você que eu conheço e eu sei qual é o seu sentimento, porque eu já vivi isso. Mas hoje, desses 5 sentimentos e essas 5 faltas talvez de movimento, né, que você tá aí sentindo, o que você pode fazer contra eles? Então vai ser como aquela entre o que é o errado e o certo, né? Vamos cruzar as informações e vamos tentar fazer o quê? Fazer com que você já comece a aplicar isso na sua loja a partir de amanhã. Então pega papel e caneta, anota isso aí porque vai ser muito importante. Mas para que a gente comece essa live, eu quero que você encaminhe com certeza para uma amiga que precisa saber disso, uma lojista amiga. Amiga, ó, assiste a Roberta aqui, ó, que ela vai falar sobre 5 hábitos que a gente tem, ou 5 incomodações, 5 tipos de ansiedade, incerteza, medo, e o que a gente pode fazer com cada uma delas, né? Porque eu preciso analisar qual é o sentimento que eu estou tendo, por que eu estou tendo isso, tá? Analisei. E o que eu posso fazer para sair disso? Como, por exemplo, eu tô com dor de dente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ao dentista. Então, você tem uma ação. Ah, eu tô com um problema na pele, vou no dermatologista. Ah, eu tô com qualquer tipo de coisa, eu sempre procuro um recurso. Mas por que então, lojista? Você que tá batendo a cabeça todo dia, querendo vender, querendo fidelizar, qual é a ação que você tá fazendo para poder resolver isso? Tá? Então, aqui eu quero deixar 5 dicas valiosas, dicas que inclusive eu uso na minha loja e dicas que vocês vão ter acesso na minha mentoria. Inclusive, eu tô com o carrinho aberto, tá? Nós vamos estar essa semana ainda com o carrinho aberto para você que é lojista, que quer colocar gestão na sua loja, gestão interna, externa, quer dobrar o seu faturamento, quer estruturar a sua loja. Essa estruturação, ela vai trazer para você, com certeza, qualidade de vida, tempo. Na semana passada, a gente teve aqui uma transição de internet. Na semana passada, nós tivemos a Letícia Coradim, que é lá de Colombo, quando ela encontrou a minha mentoria, que foi agora no começo do ano, né? Ela tava passando por um momento na loja dela que ela tava se sentindo assim, meu Deus, pra onde eu vou? Ela sabia o que ela queria, mas ela não sabia o que ela fazia com o momento que ela tava vivendo para poder ela chegar onde ela queria chegar, né? E aí foi quando ela teve acesso ao meu método, ela se tornou aluna e hoje a Letícia, além de saber para onde ela realmente quer ir, que a mente dela já transicionou totalmente do que ela queria até quase 90 dias atrás, ela já tem outras ideias, ela já tem novos planejamentos para a loja dela, a venda dela mudou totalmente. A Letícia hoje já consegue ter tempo de qualidade para ela, para a família, ela tem acesso às informações e aos indicadores, né, que vem trazendo mais tranquilidade para ela, mais assertividade. Ela já enxergou o que ela estava fazendo com a loja dela, que vinha desfavorecendo e fazendo com que ela sofresse todo final de coleção, deixando dinheiro, né, parado no estoque. E melhor de tudo, semana passada ela me falou, Roberta, eu esqueci de falar uma coisa para vocês na live. Eu estou com caixa. Nesse meus 7 anos de loja, além de hoje ver que eu não estava sendo saudável para minha loja, eu ainda tô com caixa. Eu não sei quando foi que eu tive dinheiro na minha loja, porque como que eu estava? Eu tinha entrado no modelo que assim, eu vendia e pagava, tava tudo certo, eu tava sobrevivendo, né? E que tava entrando nesse modelo padrão de 7 anos. Depois da sua mentoria, o que tá acontecendo? Além de saber realmente para onde eu quero levar a minha loja agora, além de saber realmente quem é o meu cliente, o que eu quero vender para ele, eu tô com dinheiro no caixa. Eu nunca tive esse dinheiro no caixa.
Ela falou assim, eu nem sei o que fazer com ele. Eu falei assim, não, você não vai fazer nada com ele. Você vai continuar no planejamento que a gente traçou pra você. Você vai pegar esse dinheiro, vai deixar guardadinho, porque daqui a pouco você vai começar a comprar à vista. Você vai ter desconto, você vai ter poder de compra, você vai ter um markup melhor. Eu falei, desse dinheiro você vai fazer mais dinheiro. Então, assim, gente, o propósito é esse. O propósito da minha mentoria, o propósito do meu produto, o propósito da minha metodologia é fazer com que você, lojista, venda todos os dias. Para vender todos os dias, você precisa conhecer o seu cliente. Para você conhecer o seu cliente, você precisa ter metodologia. Para você poder começar a vivenciar isso. Porque se você começa a traçar todo esse processo, você faz compras muito mais assertivas. Esse cliente sai da sua loja muito mais feliz. Esse cliente, se ele já é fiel, ele vira fã. Ele te indica para outras pessoas. Ele não sabe comprar em outro lugar porque ele só quer comprar com você. Aí a gente começa a entrar naquele fluxo que foi da live passada que eu falei para vocês do que é? A ansiedade de saber se a gente vai vender ou não. Quando você tem o cliente na sua mão, quando você conhece ele de verdade, você manuseia esse cliente, você indica qual é a melhor mercadoria para ele, qual é o melhor produto. Porque, gente, uma coisa eu vou dizer para você, quando eu vou comprar algo em algum lugar, eu gosto de não ser só atendida, como eu gosto de sentir que eu tive uma consultoria para comprar aquele produto, independente do que seja, um brinco, um anel, qualquer coisa que seja. E detalhe, eu adoro visitar o comércio. Por exemplo, quando eu vou na casa da minha mãe, que fica no interior de São Paulo, eu adoro visitar as lojas de lá. Se deixar, eu fico batendo calçada. Por quê? Eu gosto de sentir o espaço sensorial das lojas, o atendimento, a performance, o que eles entregam lá, que eu posso melhorar dentro da minha loja e que eu posso melhorar, inclusive, para vocês. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Saiam da loja de vocês, comecem a visitar outras lojas, tenham contato com outras pessoas, buscar conhecimento, buscar capacitação, foi o que me trouxe até aqui. E eu quero dizer para você que eu quero acelerar o teu processo e eu quero encurtar esse processo de você, não, eu vou começar a estudar agora, se eu fizer tal e tal curso, vai levar 5 anos, mas eu vou conseguir. Não, faça como a Letícia, que foi uma das minhas mentoradas. Em 90 dias, ela já reorganizou a casa, ela evidenciou quais são os números da empresa dela, ela já reprojetou o futuro da loja dela e ela já está com dinheiro no caixa. E ela relatou, foram 7 anos, eu nunca vi dinheiro no meu caixa. E hoje você deve estar com essas ansiedades. Mas agora vamos lá, pegou papel e caneta, já mandou essa live para essa sua amiga. E eu quero dar uma outra excelente e ótima notícia. Você que está aqui me assistindo, nós vamos sortear para essa semana 2 diagnósticos. Sim, 2 diagnósticos comigo, de 1h30, onde a gente vai agendar. Você vai ter a oportunidade de falar da sua experiência, da sua loja, da sua vivência, do seu momento. Nós vamos analisar. Eu já vou deixar algumas tarefas para você iniciar e começar a transicionar o seu negócio. É um diagnóstico assim, que a gente olha todos a parte interna da sua loja, a parte externa. Você vai desabafar comigo, você vai falar da sua vivência, das suas dores. E eu prometo que dali você já vai sair com tarefas, com informações valiosas, você já vai despertar e ter insights para coisas que você, no dia a dia, na correria, na apagação de incêndio, você não consegue ter. Então, esse diagnóstico ele é super valioso, tá? E eu vou estar sorteando 2 diagnósticos, mas para isso, você precisa estar me seguindo e também ir no meu direct depois de dizer assim, eu quero. Você falando eu quero, a minha equipe vai disponibilizar para você um link para você entrar num grupo e dentro deste grupo que vai realizar o sorteio. E melhor ainda, não será só o diagnóstico. Eu também vou dentro desse grupo sortear uma bolsa, sim, uma vaga para minha mentoria que vai iniciar agora em maio, tá? Você vai ter a oportunidade de ganhar uma vaga para estar junto com os outros lojistas que também já estão adquirindo, né, a sua compra para estar comigo nessa mentoria, para dentro de 90 dias já começar a transicionar o seu negócio, porque assim, ó, é um mês, você já consegue levantar todos os números, no segundo mês você já consegue ter um direcionamento para o que você quer da sua loja, no terceiro mês, bingo. Você já vai estar acelerando o faturamento, algumas empresas já vai estar dobrando e vai estar com a Letícia dizendo assim, eu estou com dinheiro no caixa,
tá bom? Então, assim, ó, não deixe de colocar lá no direct, eu quero, para você concorrer a esse diagnóstico. E fora o diagnóstico, você também vai concorrer a uma vaga dentro da minha mentoria, gratuita, uma bolsa para estar dentro das minhas mentorias, da minha mentoria, que serão 8 aulas, tá? 8 aulas assim, onde você vai olhar para toda a sua loja e você vai descascar ela assim, ó, igual uma cebola. Tá? Eu tenho certeza que vai ser muito estratégico. Então, coloca lá no direct, eu quero. A minha equipe vai mandar o link desse grupo. E dentro desse grupo, você vai estar com mais lojistas participando e tendo 3 oportunidades de transicionar a sua loja. Agora, bora lá. Vamos para 5 dicas, que talvez dessas 5 dicas eu possa estar sendo assertiva e fazer com que você, a partir de amanhã, já comece a implantar na sua loja e vá diminuindo essa ansiedade. Porque uma coisa que eu falo pra vocês, gente, ansioso, a gente não consegue fazer nada, tá? Então a gente precisa estar com a mente focada no que quer. Mas, Roberto, como eu tô focada no que quer, se eu nem sei pra onde eu quero ir, eu só sei de uma coisa, eu só quero vender e pagar minhas contas. Tá bom, eu sei, eu já passei por isso. Mas quando eu entendi que a venda, ela precisa ser administrada, então, primeiramente, eu preciso me administrar. Eu preciso ter um posicionamento diferente. É a mesma coisa de um carro desgovernado, né? Se eu não sei como agir com ele para tentar controlar ele, ele vai continuar desgovernado, ele vai descer ladeira abaixo, ele vai bater no poste, ele vai atropelar, vai acontecer o que for. Então é isso que eu quero dizer para você, tá? Eu vou passar aqui 5 dicas, tá? E essas dicas eu vou primeiro tocar na dor e depois eu vou mostrar um caminho. E neste caminho eu quero que você escreva, quero que você interaja aqui comigo e eu quero sim que você participe, que você entre nesse grupo, que você ganhe a oportunidade de estar comigo, né? De falar da sua loja para mim, de falar dos seus medos, do seu receio e que inclusive você que tá aqui na live possa ter a oportunidade de ganhar essa bolsa, sim, porque é um curso que vai durar em média 2 meses e meio, mas é uma capacitação técnica. Por quê? Porque dali você vai sair sabendo como gerir a sua loja, como gerir a minha emoção, como me gerir como uma lojista estrategista, como gerir a minha equipe, como gerir o meu estoque, como gerir os meus clientes, como gerir o meu faturamento, como gerir a minha lucratividade, tá? Então, assim, é uma capacitação, gente, transformadora. É a minha experiência de 10 anos. É a experiência de 10 anos da minha loja, onde eu quase quebrei, onde eu bati a cabeça, onde eu dava murro em fonte de faca, mas depois que eu entendi que era mais sobre o meu comportamento, a minha falta de ação, eu olhar para dentro de mim e ver o quanto eu colocava as emoções dentro da minha loja, aí as coisas começaram a transformar. E é isso que eu quero trazer para você, tá bom? Então agora bora lá. Vamos falar um pouquinho, talvez, o que você deve estar sentindo aí todos os dias, à noite, na hora de dormir, aquela ansiedade, aquele, meu Deus, como que vai ser amanhã? Será que eu vou dar conta de pagar os boletos, de pagar o cheque? Meu Deus, o boleto do aluguel tá vencendo e agora? Graças a Deus hoje, né, eu não pago mais aluguel, porque, né, com muito planejamento e com estratégia, hoje a Maria Cereja tem a sua sede própria, né? Quem sabe pode ser o desejo de alguém que tá aqui, né? Ou quem sabe mudar a sua loja para um lugar melhor, né? Ter uma loja maior, ter mais colaboradores. Eu não sei qual é o seu desejo, mas que inclusive dentro do diagnóstico, a gente vai tocar nessa questão desejo, sonho e realização com a sua loja. Dentro da mentoria, a gente já vai sair com esse planejamento traçado. Se você se encontra num momento que fala assim, mas eu não consigo nem pensar no que eu quero, não tô aguentando viver hoje, ali também você vai acalmar suas emoções, você vai estabilizar e vai enxergar que quando você abriu a sua loja, você fez algum planejamento? Você fez algum plano de ação? Eu não fiz. Eu não sei você. Mas quem fez? Como que foi? Você revisita isso de tempo em tempo para você não sair do foco? Então, ó, vem comigo que agora a gente vai falar de 5 dicas, 5 situações que você deve estar passando e 5 dicas que eu quero dar para você para poder já começar a te ajudar. Então, vamos lá. Primeira delas, cliente sumiu. Eu até esses dias atrás eu li um livro que falava sobre isso, né? O cliente sumiu e agora, né? O que eu quero dizer para você? Fala-se muito, né, dessa questão da economia. A gente sabe que é um momento onde as pessoas elas enxugaram um pouco mais o orçamento em vários setores da vida, mas as pessoas continuam consumindo. Só que elas entraram na praticidade. E aí com a praticidade vem a internet. Aí vocês vão falar assim, que a internet tá acabando comigo. Sim, a gente sabe que a internet tá aí. Mas a pergunta que eu quero deixar para você é,
Você sabe qual é o seu cliente que prefere comprar presencialmente ou por sacola condicional, ou de pegar o produto na mão, experimentar ele para adquirir, mas por falta da capacitação, por falta de ter uma loja que entende sobre isso e que está sempre na comunicação com o cliente tem essa ação, né? Então, aí eu volto a falar para você, o cliente sumiu? Sim, o cliente agora ele está tendo a oportunidade de visualizar mais empresas, de visualizar mais lojas, mas eu tenho certeza que se você conhecesse esse cliente a tal ponto, se você tivesse esse desejo ardente do seu coração de dizer assim, não, eu quero atender com excelência, eu quero conhecer dos pés à cabeça, porque ela vai comprar comigo, eu vou fidelizar ela, ela vai virar fã, eu vou indicar, porque assim, gente, nós mulheres, principalmente a gente que trabalha com moda feminina, né, com moda infantil também, as mães, elas têm as preferências de comprar para os seus filhos em lugares que as pessoas conhecem o seu hábito de compra, o seu desejo, como é a rotina, como inclusive é o bolso, o quanto essa cliente consome financeiramente do seu orçamento em moda, né? Então são vários indicadores que você conhecendo esse seu cliente, você pode trazer isso como estratégia de faturamento para você, como um planejamento. E volto a dizer, dentro da minha metodologia tem tudo isso. Você pega a carteira de cliente que você tem hoje e se você não tem, você também vai aprender a formar essa carteira de cliente e você vai olhar para ela e a partir dela você vai traçar o seu faturamento semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral por coleção, tá? Então, assim, é uma vivência na prática. É pegar número, é pegar perfil, é pegar pessoas e fazer números. Números, é disso que a sua empresa precisa, de números. Você precisa evidenciar números, você precisa entender que se você não tiver um planejamento, se você não conduzir esse barco, ele não vai para lugar nenhum, ele vai ficar parado. Ou ele vai parar em alguma pedra e ele vai encostar, tá bom? E ele vai ficar ali à deriva, né? Eu tenho certeza que você investiu na sua loja em imobiliário, em estoque, tempo, energia, sonho, e você não quer que ele fique à deriva. Então, bora comigo, vamos lá. Então, o cliente sumiu, mas eu pergunto pra você, você sabe o que tá acontecendo com ele? Você sabe o que tá acontecendo com a vida dele? Ou por que ele sumiu? Será que ele deixou de consumir por algum motivo? Ou será que ele tá consumindo em um outro lugar? Você sabe o quanto ele está consumindo hoje? Ah, mas ela já comprou na minha loja, assim, quando eu mandava sacola, quando ela vinha na loja, ela comprava R$1.000. Ela comprava 3, 4 peças, agora tá 2, tá tudo bem. Tá tudo bem. O quanto ela estiver consumindo, mas é com você, não, ela desapareceu. Mas eu digo para você, lojista, qual é a ferramenta, qual é a técnica que você usa para estar em contato com esse cliente? Esse cliente tem essa leitura de que a sua loja é formada, é feita para ele. Então, sobre essa questão cliente sumiu, é mais sobre a sua falta de conexão e saber por onde anda esse cliente. Porque pode ter certeza, a mulher não fica sem comprar roupa. Ela pode passar 1 mês, 2 meses, alguma situação, mas sempre alguma coisinha ela tá comprando. E se você tá ali próximo dela, se você tá ofertando o que ela precisa, o que ela gosta, o que ela deseja, ela faz um esforço, ela vai estar sempre comprando com você. Mas é mais sobre isso. E uma coisa que eu vejo assim, que muitas lojas falta energia de venda. As pessoas sangue no olho para vender mesmo, paixão em vender, sabe? Querer ser solução, querer aquela coisa que sai de dentro, assim. Eu quero vender porque eu amo fazer isso. Não é nem só por dinheiro, é por paixão. Para você vender, você tem que ter paixão, você tem que ter energia, você tem que gostar de realizações, isso tem que sair de dentro de você. Então, se isso ainda não está em você, vamos implantar isso, vamos buscar técnica, vamos buscar ferramenta, entendeu? Vamos despertar essa leoa dentro de você, vamos despertar essa equipe leão também, sabe? Porque é isso que vocês precisam colocar energia. Agora, quando você fica lá na tua loja esperando a cliente mandar uma mensagem, quando a cliente fala, manda foto pra mim, aí o povo fica com preguiça, ai meu Deus do céu, por que não vem na loja? Aí, gente, eu falo pra você, o que você fica fazendo na loja então, se você não tá... Se o cliente não tá na tua porta, se o cliente tá ali pedindo mensagem pra você, mandar uma foto, e você não manda, o que você tá fazendo na tua loja? Ai, o cliente chegou aqui na loja, nossa, bagunçou a loja e foi embora. Minha amiga, o que você vai fazer na tua loja então? E daí se o cliente foi lá e bagunçou a tua loja? Ele tava ali querendo comprar. Aí vale a pena você observar, será que você teve persuasão e você entendeu mesmo o que o cliente queria e ele saiu sem comprar porque você não tava com energia? Porque inclusive, quando eu vou no varejo comprar alguma coisa, eu sinto a energia do vendedor, se ele realmente quer me vender.
né? Então, sobre o cliente sumiu é muito mais sobre energia. O que você tá focando às vezes, na sua loja para você manter a atração do cliente, manter a comunicação. Segunda dica que eu quero dar para você. Eu não acerto, Roberto, o meu estoque. Eu não acerto o meu estoque. Bati aqui, desculpa. Eu não acerto o meu estoque. A cliente vem na loja, a loja tá cheia e eu não acerto o meu estoque. Daí eu falo, minha amiga, volta para trás. Volta para trás, nem tudo tá perdido. Vamos analisar esse estoque. Vamos entender qual é a carteira de cliente que você vem consumindo. Quais são os clientes que você vem atraindo. Porque muitas vezes a loja atraiu um perfil que ela não encontrou ainda. A Letícia tava assim. Ela tava 7 anos no mercado. Ela tava comprando de uma forma onde ela achava que ela tava atraindo as pessoas e ela tava agradando. Sim, em certa parte sim. Mas o fato dela não entrar mais profundamente no desejo e esquecer um pouco o dela, ela estava formando um estoque que estava dando um prejuízo enorme para ela. Então é sobre isso. Estoque cheio, ele tem um fundamento. Ou você está comprando no perfil e no desejo de compra que você compraria para você, ou você quer atender um público e você está atraindo o outro, ou você entra muito na emoção. Quando você vai sair fazer compra, você está emocionada? Você sai de casa assim, focada e objetiva. Não, a minha loja precisa disso, porque os meus clientes são assim, assim. Você sai com uma listinha, você tem uma equipe, ou você faz uma gestão onde você tem uma planilhinha e você vai anotando ali tudo que o pessoal tá pedindo para você. Você faz esse mapeamento ou você simplesmente tem na cabeça, não, hoje eu tenho que sair para comprar. Mas você tem alguma direção? Não, eu tenho que sair. Se você vai no supermercado só por ir, não leva uma listinha, o que acontece? Eu tenho certeza que vai faltar produto no seu armário. Você vai comprar coisas que você já tem em casa. Então é sobre isso. É você fazer uma análise do que eu tenho no meu estoque que pode fazer sentido com outras coisas que eu posso trazer. Que daí eu posso fazer um fechamento de venda legal. E uma das coisas muito importantes, gente, no inverno. O inverno, você tem que ser muito estratégico na compra. Por quê? O inverno, as pessoas falam assim, o inverno é melhor porque a gente vende mais. Tudo bem, as peças são um custo mais elevado, são peças mais pesadas, tecidos mais, que tem um custo maior. Mas sabe o que acontece? Quando um lojista realmente bate meta, quando ela vende bem e ela tem uma subida de um gráfico muito grande com relação ao verão, é porque ela utilizou muito da terceira peça. Então, ela pegou o estoque que ela sobrou um pouquinho da outra coleção, ou o estoque que ela vem montando, ela faz uma relação com todos os fornecedores que ela tem, e aí ela verifica o que faz sentido com o quê. E aí, dentro do perfil que ela conhece dos seus clientes, bingo, é venda. Aí aquela cliente sai da loja e fala assim, eu amo comprar com vocês, porque vocês acertam tudo. Mas esse acertar tudo, querida, não é porque você teve sorte, é porque você fez planejamento. Como também pode acontecer da cliente ir na tua loja e falar, nossa, não tô encontrando nada aqui pra mim. Entendeu? E você com a loja cheia. Aí eu pergunto, como você formou esse estoque? Dentro da minha mentoria tem técnica de como organizar um estoque que vende todos os dias. Como organizar um estoque para poder fechar a coleção, ter o mínimo possível. Por quê? Porque esse mínimo possível que ficou no teu estoque, o restante que foi vendido, ele tá no teu caixa, ele tá no banco, né? Então, bora lá, tem que ter estratégia. Loja cheia de estoque é porque não teve estratégia. Comprou na emoção, comprou no achismo, não conhece carteira de cliente, ou então, o cliente enxerga a tua loja por uma fachada, por um nome, por uma arquitetura, quando chega lá é outra. Então, vamos analisar tudo isso para entender onde vocês estão errando. E lembre, gente, estoque, errando 1, 2, 3 coleções, 4 coleções, pode ser a deriva da sua loja. Outra coisa também que é o calo do lojista, que deixa a gente extremamente estressada, deixa a gente assim, de uma forma que fala assim, meu Deus, eu quero desistir, eu tô fadigada, eu tô cansada. É apagar incêndio. O apagar incêndio é o terror para qualquer empresário. Você se sente improdutiva, você chega em casa, você fica naquele estresse, naquela ansiedade, aí você para e pensa, fala, meu Deus, pra onde eu tô indo? O que eu quero fazer? Meu pai do céu, eu não tô sabendo. Aí você começa a bater aquela angústia, você acha que essa loja não é pra você. Aí eu te pergunto, quais são os incêndios que você vem apagando? Faz uma lista, anota todo dia os BO que tá acontecendo. Segunda-feira aconteceu isso, terça-feira isso, quarta-feira isso, quinta-feira isso. E aí você começa a planilhar e você vai ter um norte.
Por que que essas coisas vêm acontecendo toda semana, todos os dias? E são semelhantes. Tá vindo do quê? Pode ter certeza que é a falta de uma capacitação, falta de um conhecimento, falta de um processo, falta de uma organização, falta de uma gestão. Gente, não tem como ser empresário no momento que nós estamos vivendo hoje, no mundo que nós estamos vivendo, se você não tiver um mínimo de estratégia. Não tem como. Você precisa, não dá pra ter preguiça, é show a preguiça. Sabe aquele momento que eu falei na aula pra vocês assim, chega o momento do basta? Ou eu quero ser uma empresária que começa a se estruturar, que começa do zero novamente, no zero do sentido assim, vou revirar tudo, vou mexer em tudo, vou fazer o que for necessário, mas eu vou alcançar resultado, ou então fica brincando. Enquanto você tiver caixa, dá-lhe gastar, dá-lhe errar, e vamos ver até onde essa conta vai dar. Mas não vai dar muito longe, não. Uma, duas coleções você já vai botar para encerrar o teu negócio. Gente, eu tô aqui para dizer para vocês, experiência minha. Nos primeiros 5 anos de loja, eu só bati cabeça. Hoje eu tô com 10, mas foi depois dos 5 que eu bati cabeça, que eu busquei capacitação, que eu busquei conhecimento, que eu comecei a ter um norte. E aí, muitas vezes, quando eu abri a minha loja lá no passado, eu ficava naquela pergunta assim, até eu perguntava para alguns especialistas, pessoas assim que têm um certo conhecimento, né, nos indicadores que eu achava que era importante, viu, para quanto tempo uma empresa demora para dar lucro? Para ter retorno. Aí falava assim, em média 3 anos. Aí essa palavra parecia que era assim, deu 3 anos, tá tudo resolvido. Ah, não, depois da pandemia, agora é 5. Aí a pessoa fica acomodada lá, então vou esperar dar os 5 anos, né? Aí dá 5, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou fechar. Fiquei 10 anos aqui que esse negócio não deu certo. Aí eu te pergunto, gente, se você colocar estratégia, se você colocar posicionamento, se você colocar realmente a sua energia, a sua essência, se você botar para quebrar, se você colocar o sangue nos olhos, eu quero vender, eu quero atrair cliente, eu quero servir, eu quero ser solução, é a sua energia que vai dizer o tempo. Não é mais a expectativa do mundo. Sabe por quê? Porque tem muita gente desanimada. Enquanto esse povo tá desanimado, tem que estar acelerado. Só que é um acelerado com direção. Não é sair igual um carro desgovernado sem freio, sabe? Então, depois que eu entendi isso, comecei a buscar gestão, comecei a buscar capacitação, comecei a buscar tudo isso, eu transicionei. Para algumas pessoas que estão aqui, que inclusive assistiram a minha aula da semana passada, que foi o nosso webinário lá, que a gente fez a nossa masterclass, elas viram qual foi o processo que aconteceu comigo, e dentro desse processo eu saí da quebrada para investidora. Só que teve ali no meio um momento de transição, teve ali no momento que eu tive que sentar e que eu tive que me descascar como uma cebola e falar, chega, eu não quero mais. Tava tudo ardendo, eu só vivia chorando, né? Mas a partir desse momento, daí eu comecei sim, comecei a enxergar os números, eu comecei a ter lucratividade, aí foi quando eu pensei em fazer investimento de comprar o meu terreno, construir, ter a minha sede própria. E é isso que eu quero perguntar para você, qual é o sonho que você tem hoje? Qual é o sonho que você tem hoje, que inclusive o meu método pode ajudar você a realizar e acelerar, tá bom? Então, a gente falou sobre a questão do cliente que sumiu, nós falamos aqui dessa questão da loja cheia, estoque cheio, e você não conseguir acertar a venda, do apagar incêndio, né, que é extremamente cansativo, você fica rodando em volta do rabo, igual uma barata tonta, né, e aí essa apagar incêndio, quando ainda você tem uma equipe para gerir, é muito mais cansativo ainda, porque as pessoas ficam olhando para você naquela ansiedade, porque você tem que gerir essas pessoas também, você precisa dar um direcionamento para elas, aí aquilo fica mais cansativo, aí no final do mês tem o fornecedor para pagar, tem o colaborador, tem os encargos dele e tudo mais, aquilo vai virando uma pressão, e pode ter certeza, em algumas mentorias que a gente já vem realizando, existe alguns colaboradores adoecidos. Por quê? Porque a loja ela não tem um direcionamento, tem um planejamento, a pessoa chega lá até que não é energia para fazer as coisas acontecer, mas ela não consegue, ela vai para casa entristecida, ela não consegue sonhar, ela não consegue planejar a vida dela. Por quê? Porque ela não tem um dia planejado. Então, tudo que eu vivo internamente dentro da minha vida pessoal, eu levo para o meu profissional, e do meu profissional também eu levo para o meu pessoal. Então, sim, eu já tive lojistas que teve afastamento de colaboradores. Por quê? Porque eles estavam extremamente doentes. Doentes. Por quê? Porque a loja ela não tinha planejamento, ela não tinha estratégia.
Consequentemente, esse colaborador, ele chegava lá e ele ficava que nem uma barata tonta, ele não sabia para onde ir. Isso era muito desgastante, né? E pesada para logística, que tinha que estar carregando nas costas, que muitas vezes olhava e dizia que o colaborador, ele não tinha capacitação, e não era sobre isso, ele não tinha direcionamento. Então, a falta de você, lojista, de um direcionamento para sua loja, faz com que a sua loja não venda todo dia, faz com que aquele colaborador que custa um valor todo santo dia, que é de vale transporte, refeição, encargo, férias, 13º, salário, vá para sua loja e não produza. Então, vamos analisar isso, né? E ele fica igual você, apagando incêndio, e a vida dele fica assim, né? Ele não consegue olhar para o norte, ele não consegue visualizar que, inclusive, o fato dele ser vendedor, ele tem que ser um administrador de venda. Eu falo para minha equipe, falo, antes de você pensar em vender, administra ela. Administra a venda. Seja objetivo. Quando o cliente chegar na loja, administre ele. Porque se você administrar o cliente internamente na sua loja para vender, você vende. Se você administrar o teu cliente na sacola condicional, você vende. Se você administrar o seu cliente no WhatsApp, você vende. Então, a venda é muito mais sobre a administração dela para ela poder efetivar, para ela acontecer, tá? Então, no meu método, eu ensino tudo isso para você também. Roberta, eu não sei montar planejamento. O que é essa história de planejamento? Ai, meu Deus do céu, meu planejamento é ir comprar, pôr no cabide, pôr preço. Minha loja tem uma musiquinha, ela tá cheirosinha e eu tá ali pronta para atender. Minha loja tem um excelente atendimento. Nós somos super educados, gente. Você não tá fazendo mais que a sua obrigação. Se você não der o mínimo de educação pro teu cliente quando ele for na tua loja, você acha que ele vai comprar? Né? Eu vou chegar num lugar e eu vou gastar onde eu vou ser mal atendido. Então, assim, atendimento. Qual é a diferença da sua loja? É atendimento, né? Aí eu pergunto, mas o que você faz nesse atendimento que é diferencial? Nós somos super educados. Gente, é óbvio, o cliente só vai comprar no lugar onde tiver educação. Então, isso é praxe, né? Então, essa questão de você não ter um planejamento para sua loja, o quanto você quer vender por dia, por semana, por quinzena, por mês, por coleção. Você não ter um planejamento de administrar os seus clientes. Você não ter um planejamento de como fidelizar esses clientes. Você não ter um planejamento de como esses clientes vão ver a sua loja através das redes sociais. Você não ter um planejamento de estoque. Você tá vendo que quanta coisa vai lá na venda e a gente só grita que é a venda? Então, isso que é administração de venda. Eu tenho que administrar vários indicadores para que eu consiga efetivar a venda. E aí, quando você administra todos esses indicadores, você coloca processo dentro da sua loja, aí a venda todo dia. Sabe por quê? Porque essa semana chegou mercadoria na minha loja, as meninas já separaram e colocaram o nome em cima das peças. Por quê? Porque ela já sabia para quem era. Aí eu pergunto para você, você faz pré-venda na sua loja? Você tem parceria com fornecedores onde eles mandam a foto e você já faz essa pré-venda? O que você usa para fazer com que o seu cliente ele se sinta pertencente e ele não consiga viver sem a sua loja, inclusive? Porque eu tenho clientes dentro da minha loja que hoje elas falam assim, meu Deus, eu não consigo viver sem vocês, eu tô todo mês aqui. Então, sim, nós temos que ser viciantes. Só que para ser viciantes, nós temos que entregar. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que ser solução, você tem que atender, você tem que trazer esse cliente para você, você tem que colocar verdade, você tem que colocar energia, você tem que colocar intenção, tá? Você faz pós-venda? Né? Você faz pós-venda? Então, assim, a pós-venda é uma outra conexão que o cliente, inclusive, vai achar super interessante, que pós-venda eu só recebia de concessionária, de telefonia, mas eu, Roberta, nunca recebi um pós-venda de nenhum outro produto, mas na minha loja tem, e na minha metodologia tem. E eu ensino através do pós-venda de você mostrar realmente a preocupação com o produto que ele comprou, com a usabilidade daquele produto e de perguntar se você pode ser solução numa próxima compra. Você abre um diálogo. Você não fica só aquela história de ficar mandando fotinho, e dizer promoção. Gente, não. Você precisa mostrar que você se preocupa com essa mulher. Por exemplo, já aconteceu, na minha loja eu não vendo sapato, né? E aconteceu, por exemplo, semana passada eu queria um tênis branco. Eu já comprei em lojas, mas eu não tenho um abençoado de um vendedor que tem relacionamento comigo para perguntar quais são as necessidades de compra. Aí eu pergunto para você, as lojas de sapato estão precisando vender? Estão. E eu tô aqui, né? Querendo comprar há mais de um mês um tênis branco, não tinha colocado como objetivo na minha de agenda de sair pra rua e comprar, né? Eu gosto dessa questão de ir na loja, experimentar, de ter certeza se é aquilo mesmo, né? E não tem um vendedor para me ofertar.
Daí, às vezes, pode ter certeza que tem um vendedor de venda de loja de sapato que tá ali querendo vender, que tá ali querendo bater meta e eu aqui querendo comprar, mas ninguém tinha me encontrado. Então, eu pergunto pra você, quantos clientes na sua loja pode estar querendo comprar hoje, mas o fato de você não manter um contato saudável com ela, uma energia boa, um diálogo bom, ela tá deixando esse desejo para se concluir na internet, ou esse desejo vai ser solucionado por uma outra loja que tem estratégia, vai lá e vende no seu lugar. Ela com certeza queria gastar esse dinheiro com você, mas daí eu te pergunto, qual é a técnica, a ferramenta que você usa para estar presente no teu cliente todos os dias? Então, será que é só sobre economia? Volto a dizer, as pessoas realmente dêem uma enxugadinha, elas estão gastando um pouco menos em várias áreas da vida por causa de alguns outros objetivos, porque assim, a pandemia veio, depois disso veio uma reestruturação econômica. Eu não gosto de falar sobre crise econômica, gosto de falar sobre reestruturação. Novo formato de compra, novos hábitos. Aí eu pergunto, qual é a reestruturação da sua loja? Qual é a mudança que a tua loja fez? Em qual processo de transição que a sua loja está vivendo? A sua loja está transicionando com essa carteira de cliente que tem? Eu tenho certeza que não. Se você está ali reclamando todos os dias que você não está vendendo, é porque você não abriu o olho e não começou a transicionar a sua loja. Você não deve estar em movimento. Ou o movimento que você está fazendo, a energia que você está colocando, tá indo para um outro lado. Agora, deixa eu lembrar vocês, né? Porque mais pessoas entraram depois que a gente fez a abertura da nossa live. Vocês que estão aqui assistindo a live, esta semana nós estamos com a nossa mentoria aberta. E, inclusive, dentro dessa mentoria, você vai aprender a colocar processo, gestão, automatizar a sua loja para ela vender todos os dias. Lá você vai ter acesso a ferramentas e técnicas e uma inovação, que é o que me faz vender todos os dias. Uma inovação que é o que faz eu ter um estoque otimizado, é uma inovação que faz com que eu conheça o meu cliente dos pés à cabeça. Essa inovação foi fundada dentro da minha loja, hoje ela é uma plataforma, tá? E só comigo você tem acesso a ela. Então essa plataforma, esse produto, ele tá dentro da minha mentoria. E eu quero dizer para você que tá aqui comigo assim, que essa semana eu quero sortear 2 diagnósticos e eu quero inclusive também abençoar uma loja com uma bolsa. Sim, uma pessoa vai estar na minha mentoria no formato gratuito. Só que para isso, você precisa me seguir e você precisa digitar ali no direct eu quero, para que eu possa mandar o link para você estar dentro desse grupo, porque esses 2 diagnósticos e essa bolsa que você vai estar com outros lojistas ali percorrendo por esse processo aí de 90 dias comigo, você tem que estar dentro deste grupo, porque é ali que a gente vai fazer o sorteio. Mas então eu já falei, ó, quatro situações que deve ser o seu calcanhar de Aquiles hoje, e eu tô trazendo uma outra resolução. E pra gente ir finalizando, nós falamos então sobre a questão do cliente sumiu, falamos então sobre a questão do estoque cheio e não ter venda, falamos sobre o apagar incêndio todos os dias, não ter planejamento, e aí você não consegue planejar nada, você não consegue direcionar o seu dia, porque eu só consigo bater meta se eu tiver direção. Porque se eu deixar as coisas me dar a direção, o que vai acontecer? Você não vai ter essa direção. Porque o apagar incêndio, o cliente que sumiu, o estoque cheio, tudo isso vai fazer com que você fique nessa redoma. Então você precisa ter planejamento. Planejamento é o pilar. E eu posso te ajudar a fazer isso. E para poder finalizar todas essas informações que eu falei aqui para vocês, que com certeza quem anotou e depois começar a fazer uma análise, colocar lá no direct, eu quero, e concorrer a esses 2 diagnósticos e mais essa bolsa da mentoria, você vai aprender dentro dessa mentoria sobre indicadores. Roberta, mas o que é o tal de indicador? Sim, você vai levantar números da sua loja, dos últimos períodos que você teve, inclusive se você não tiver um RP na sua loja, uma das coisas que dentro da nossa mentoria a gente fala, gente, crucial, você precisa ter um sistema, você precisa ter histórico, porque é através do histórico que você compra melhor, que você se relaciona melhor, que você começa a ter acesso às informações, a esses números que viram indicadores, para que semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês, trimestre a trimestre, semestre, coleção por coleção, você comece a se avaliar e aponte, não, aquele objetivo que eu fiz dentro do meu planejamento, dentro do plano de negócio da minha empresa está acontecendo. Não, peraí, eu fiz um plano, eu coloquei um cronograma, coloquei uma ação, mas não está acontecendo. Deixa eu verificar aonde que não está
batendo o negócio, aonde que tá sendo quebrado o processo para eu poder verificar e já corrigir. Porque assim, ó, quando você tem as evidências na sua mão, quando você olha para os números e vai falar assim, ai, Roberta do céu, mas é tão gostoso ir lá comprar, vender, não quero acessar. Precisa. Gente, você precisa fazer simpatia, você precisa fazer as pazes com os números, você precisa entender que isso precisa ser necessário. Quando você olha uma mulher que tem uma loja, que tem equipe, que viaja, que faz isso, que faz aquilo, que consegue comprar o seu carro, que consegue assumir as suas despesas, pode ter certeza, ela fez todo um planejamento, ela fez todo um desenho da vida dela, ela colocou um objetivo, ela colocou onde ela queria chegar. Ela desenhou todo esse processo, não foi do dia para a noite, entendeu? Então, quando você começar a enxergar que ter essa questão da gestão na mão, olhar para os números, não ficar com receio, enfrentar, e esse enfrentamento vai fazer com que você tome ações mais efetivas e você evite coisas que possam fazer o seu barco, a sua loja chegar à deriva, você vai falar, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Mas está em tempo, sempre há tempo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, não fique no comodismo que você está hoje. Não espere o efeito da questão política para o teu negócio começar a dar certo, para o teu negócio faturar mais. Vamos se movimentar, vamos se analisar, vamos ter autocrítica, mas uma autocrítica na questão da mudança, da melhoria. Não uma autocrítica para ficar se martirizando, porque eu sou burra, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Não, gente, tá tudo bem. Agora eu pergunto para você, você nasceu sabendo ler e escrever? Você teve uma formação para ser lojista? Não teve. Então, o que você fez até agora é dentro das ferramentas, do conhecimento que você tem. Mas agora, você olhando outros lojistas, você tendo acesso às informações que eu estou te dando hoje, e você continuar neste modelo que você tem hoje, aí eu falo, aí é uma escolha tua. Aí é uma escolha sua. Aí eu posso começar a dizer que você está dando um murro em ponta de faca, que você está brincando de ser lojista, que você sai da sua casa deixando a sua família, seu filho, ou então os objetivos que você tem traçado pessoal, talvez vai ficar muito mais difícil de você alcançar, ou não vai alcançar, e se você alcançar, talvez vai ser com um esforço muito maior, porque quando eu não coloco sabedoria, estratégia, inovação, né, no processo, eu vou muito na força do braço. E quando eu vou na força do braço, eu adoeço, eu desisto, eu perco o foco, tá? Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, a questão do indicador, ela é muito importante. O indicador, ele é o norteador. O que tá acontecendo com a tua loja nesse momento. E quando eu falo indicador, nós vamos falar pontualmente de coisas dentro da área de compra, dentro de coisas na área de contratação de pessoas, dentro de coisas na área de vendas, dentro de coisas na área de finanças, dentro de coisas na área de tecnologia, tudo voltado para o teu mundo, para o lojista, para a tua vivência, para o teu cotidiano, coisas que eu fiz ao longo da minha vida, que deram certo e coisas que não deram tão certo, né? E uma das coisas que não deram tão certo são coisas que, por exemplo, eu queria agradar todo mundo. Eu me colocava num esforço financeiro tremendo, me colocava num desgaste emocional tremendo, numa insatisfação tremenda, e daí quando eu parei, olhei e vi que eu tinha que ser mais objetiva, mais focada e atrair mais do mesmo, as coisas começaram a caminhar. Mas aí como que eu alcancei isso? Planejamento e estratégia, visibilidade, norteador, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Então, a número 5 é sobre isso. É sobre você colocar direção, sobre você colocar estratégia, sobre você colocar indicador, sobre realmente você querer ter uma loja que tem gestão. Uma loja que não faz nada se não for minimamente pensado, calculado e mesmo assim sendo sempre validado, né? Sempre olhando se está dando certo, sempre fazendo o processo de revalidação. Eu falo que hoje ser empresária é como uma startup, né? Porque o fundamento da startup, ela é errar e corrigir rápido. Então, é vida sobre isso, né? Então, a ação que eu fiz o mês passado deu show de bola. Talvez eu possa fazer uma ação para pontualmente esse mês e ela não performar tanto quanto a outra, né? E aí eu pegar e colocar, tá, mas e daí? Qual foi a análise que você teve que você achou que isso aí ia performar?
Ou então, qual é o momento que aconteceu quando você colocou essa ação, como o seu público se comportou, como a sua equipe se comportou. Eu tenho uma experiência que, assim, eu sempre indico algumas ações pontualmente para poder você estar sempre trazendo mais venda, né? Não só aquela venda que você faz através do patrocínio, não só aquela venda que você faz através do modelo normal, de sacola condicional, de cliente na loja, mas sempre fazer algo diferente na loja para que aquilo seja um canal de venda a mais, para que aquilo acelere você bater a tua meta, para que aquilo seja o acelerador para você ter lucro, né? E aí, neste momento que nós estamos agora, a gente está falando muito sobre lançamento, né? E dentro do lançamento, a gente tem um modo de pensar que as pessoas ainda gostam, algumas sim, e eu dentro da minha loja, inclusive, como eu falei para vocês que eu tenho um método, uma inovação desenvolvida, que eu sei muito sobre os meus clientes, inclusive na minha loja eu sei quais são as clientes que gostam de participar de evento, né? Dos desfiles que eu faço, dos cafés, das festinhas de aniversário, né? Então eu sei quais são as clientes que, se Deus o livre, eu esquecendo de convidar, briga na certa, né? E eu amo, né, sentir também que elas se sentem incomodadas se elas não recebem meu convite. Por quê? Porque, de certo modo, isso mostra que eu sou relevante na vida dela, né? Como empresa e como pessoa também. Mas daí eu pergunto pra você, você sabe hoje qual é o cliente que gostaria de estar sentado com você tomando um café? Qual é a cliente que se sentiria importante de estar dentro da sua loja com um convite seu? Você entende? E que isso é um canal de faturamento? Então, gente, indicador, número é faturamento. Tudo a gente pensa no faturamento. O que eu posso fazer com essa informação? Como eu posso fazer com que ela vire dinheiro? Então, o objetivo dessa mentoria é fazer, lojista, você acelerar o processo da sua loja, você dobrar o seu faturamento e tem estratégias. As estratégias estão todas internamente na tua loja. A gente tem formas de pegar e tornar isso dentro da sua loja uma vivência para você. E você fala, caramba, era mais sobre eu administrar as questões internas e os números e as pessoas, os meus clientes. E eu vivia naquele perrengue, né? E aí, quando você começa a fazer isso com um grupo, aquele grupo vai dobrando, aquele grupo vai triplicando, e daí onde a gente vai começando a acelerar o seu faturamento e a gente faz o quê? Você alcançar a dobra desse faturamento. Você dobrar esse faturamento e não só dobrar esse faturamento, mas alcançar a lucratividade. Porque você tem que parar para pensar também. Por exemplo, eu dobrei meu faturamento, mas continuo no vermelho. Aí a gente entra na questão de outras coisas que podem estar acontecendo, que se você não tiver uma mentoria para te direcionar, mas para dobrar o faturamento, você tem que olhar isso, isso e isso. Porque se você não corrigir isso, isso e isso, essa dobra de faturamento pode te levar também ao desgaste. Porque eu recebo lojas também que faturam lá 100 mil reais, 120 mil reais, mas se estivesse faturando 80, estaria tendo o mesmo lucro. Aí eu falo, será que o lucro de 80 e o de 120 são o mesmo? Não são. O lucro de 80 com certeza é muito mais saudável. Porque com certeza a loja que fatura 80 mil reais, ela tem menos equipe, ela tem menos acúmulo de estoque. Faturar 120 mil reais é muito bom, é maravilhoso, mas você precisa observar todo o faturamento, na verdade, né? Mas o que eu quero dizer para você, até nessa necessidade, nesse desejo de dobrar, você precisa ter muita cautela. Você precisa fazer isso de maneira estratégica, porque você precisa olhar para todos os pilares, tá bom? E agora eu quero dizer para vocês aqui que foi um prazer grande e inenarrável de estar com vocês essa noite, que esta live para mim, sim, foi uma aula, tá? Eu tô entregando para vocês aqui o que eu tenho de melhor dentro desses quesitos que eu falei aqui para vocês, que dentro da minha mentoria tem muitas outras coisas, tem muitas outras estratégias, a gente tem mais de 30 ações em vendas que a gente pode fazer com que você faça uma ação por dia para você vender, mas eu só preciso que você tome uma ação, que você queira estar comigo, que você queira estar dentro desse grupo. Então, volto a lembrar para você que está me assistindo aqui, digita lá no meu direct, eu quero, você precisa estar me seguindo, digitar eu quero, a minha equipe vai mandar um link onde você vai entrar nesse grupo e dentro deste grupo eu vou sortear 2 diagnósticos, que é você falar da sua loja para mim, falar do seu processo, das suas necessidades, das suas angústias, dos seus sonhos, dos seus desejos, você abrir o seu coração e eu já começar ali, poder te dar um norteador e começar a te ajudar. E um outro grande presente também que eu quero dar para você, eu quero transformar uma loja através de uma bolsa gratuita para você estar dentro do grupo comigo, tá bom? Mas você só precisa tomar uma ação, você precisa
ir lá no meu direct, dizer eu quero, entrar nesse grupo e a gente realizar o sorteio. E você pode sim ser a loja que vai estar dentro da minha mentoria e vai ser abençoada como todas as outras lojas que estão lá, mas melhor ainda, abençoada de forma gratuita, tá bom? Um beijo grande para vocês. Eu espero que essa live de hoje possa ter sido, sim, um norteador para você se avaliar, olhar para sua loja e entender, da forma que está, não quero ficar mais. Chega, chega. Foi da forma que eu fiz em 2017, quando eu dei um basta. Quando eu decidi buscar capacitação e conhecimento para hoje sim estar aqui mentorando vocês. Como eu disse para vocês, vocês precisam ter uma decisão. Eu tomei a minha decisão e foi a mais sábia. Foi dolorosa? Foi. Eu tive que viver coisas e ver assim números, mas que depois foi transicionador. Foi prosperador para mim. Hoje eu estou vivendo um momento na minha vida que se eu não tivesse tomado passos há alguns anos atrás, eu não estaria vivendo hoje. Como eu disse para vocês, hoje eu tenho uma loja, eu não pago aluguel, né? E o meu foco e o meu objetivo era realizar isso. Eu queria ter uma loja onde eu morasse em cima, que eu não pagasse aluguel, que eu pudesse estar mais perto dos meus filhos. Este foi o meu sonho, mas aí eu quero dizer para você qual é o seu. Então vem comigo com a minha mentoria que eu quero ajudar a você realizar o seu sonho através da sua loja. Um beijo grande para vocês, uma excelente noite e até a nossa próxima live.